Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. 20 minutos é o tempo da entrevista. Começa a contar a partir de agora. Candidato Jorge Bernardi, muito obrigado pela presença. Nós vamos conversar aqui. O senhor abre aí a rodada das entrevistas da Jovem Pan e da RIC TV. Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Mark, e todos os ouvintes da Jovem Pan. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar participando desta rodada de entrevistas. O curitibano conhece o Bernardi porque foi vereador da cidade por 7 mandatos. O eleitor do interior talvez não conheça o Jorge Bernardi como o curitibano conhece. Se você fosse se apresentar, Jorge, ao eleitor, você diria que é quem? Quem é o Jorge Bernardi? Por que o Jorge Bernardi quer governar o Paraná? Em primeiro lugar, esta pergunta eu fiz quando vieram me convidar para ser candidato. Eu perguntei aos meus interlocutores, por que vocês querem que eu seja candidato a governador? E eles responderam, em primeiro lugar, Jorge, porque nós confiamos em você. Em segundo, porque consideramos você preparado. E em terceiro, porque não estamos satisfeitos com esse quadro. E aí eu aceitei esse desafio. Quem sou eu? Eu, em primeiro lugar, um cidadão brasileiro que está na política há 35 anos e que jamais, em hipótese alguma, em momento algum, me envolvi em qualquer ato de corrupção. Pelo contrário, procurei sempre combater a corrupção. No meu último mandato como vereador, nós presidimos uma CPI do transporte coletivo que muitos diziam que ia terminar em pizza e agora tem 14 agentes públicos e políticos sendo processados pela justiça. Profissionalmente, eu sou formado em jornalismo e direito, tenho mestrado e doutorado em gestão urbana, sou diretor e também vice-reitor de uma das maiores instituições de ensino do Brasil, com mais de 221 mil alunos. Criei vários cursos superiores e aqui em Curitiba muitas leis que estão em vigor foram de minha iniciativa, como, por exemplo, a do uso do cinto de segurança. Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a exigir, 3 anos antes do Código de Trânsito, o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos. E também a lei que permite que as pessoas com deficiência trabalhem em órgãos públicos, que posteriormente se transformou num princípio constitucional e é uma lei federal hoje. Então, Curitiba, em 1983, 5 anos antes da Constituição, nós estabelecemos este princípio constitucional que beneficiou milhares de trabalhadores com deficiência no nosso país. Bom, vamos para a nossa sabatina. A primeira pergunta que eu faço ao candidato Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade, é uma pergunta dura, mas necessária. Há no mundo político quem entenda que a sua candidatura serve para ser laranja do MDB. Na última eleição, você foi vice do Requião Filho. Hoje, o sobrinho do Requião é candidato ao governo, o João Arruda. E que como o Jorge não tem tempo de televisão, muito pequenininho, e não participa dos debates, entra no jogo para servir de escora como laranja de um candidato maior, que é o candidato do MDB. Então a pergunta é muito direta. O Jorge Bernardi é laranja do candidato João Arruda do MDB? Em hipótese alguma. Pelo contrário, o João Arruda, como o senhor Osmar Dias, de quem eu fui suplente, como também o seu Ratinho Júnior e a própria Cida Borghetti, através do seu marido, tentaram de todas as formas nos retirar dessa disputa. A nossa candidatura está posta desde novembro do ano passado. Nós elaboramos um plano de governo com 19 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. E, Denian, é a primeira vez que eu ouço essa questão. Eu não sou laranja de ninguém. Eu estou disputando esta eleição para ganhar o governo do Paraná. Modéstia à parte... Qual que é o seu vínculo com o Requião?
com Olha, eu o passei senador Roberto a Requião? vida toda brigando com o Requião. Aliás, se você olhar a minha história, eu saí do PMDB em 1987 por causa de uma desavença com o então prefeito da cidade, o senhor Roberto Requião. Eu propus a cassação do mandato dele quando ele foi prefeito de Curitiba. E vou dizer mais, quando o filho dele, o Requião Filho, veio me convidar para ser o candidato a vice, porque nós estávamos estruturando a rede de sustentabilidade, eu disse, Maurício, que o nome dele é Maurício, eu passei a vida toda brigando com o teu pai. Ele disse, isso não é problema, quem não brigou com meu pai? Então essa hipótese jamais existiu. Se você dissesse assim, a tua campanha é para alavancar a campanha da Marina, eu posso admitir que também porque a Marina precisa de um palanque aqui no Paraná, mas nós estamos preparados para ganhar o governo do Paraná e governar com os melhores. Eu me preparei durante 35 anos para disputar essa eleição. Você vai dizer, mas você não passou de vereador, foi suplente de senador, foi secretário municipal, você não tem uma vivência estadual. Ora, eu já formei 22 mil gestores públicos em todo o Brasil. Inclusive, na Assembleia Legislativa tem 4 ex-alunos meus. Na Câmara de Vereadores tem 3 ex-alunos meus. No Brasil todo temos centenas de prefeitos e de vereadores, de secretários que foram nossos alunos. Ideologicamente, o Gilberto Bernardi é um homem de esquerda, de direita, de centro. Há muitos ouvintes mandando o link de que o senhor participou de uma homenagem ao ditador Kim Jong-un. Isso foi uma bobagem. Eu fui numa reunião, no Jornal da Água Verde. Entende que era no dia, me convidaram para aquele evento e depois estão explorando isso de uma forma indevida. Mas, ideologicamente, qual a sua posição? Eu não sou de esquerda, não sou da direita e também não sou do centro. Nós estamos um passo à frente, porque a Rede Sustentabilidade, ela é um partido que se baseia em ideias da complexidade. E o grande filósofo da complexidade, Denian, se chama Edgar Morin. Nós hoje, você tem que ver a vida como um todo, o universo, em todas as áreas. Essas ideias de esquerda, de direita e de centro vêm do século XIX. E, entende? Durante muitos anos eu fiz a minha formação dentro do trabalhismo democrático de Leonel Brizola, de Getúlio Vargas. Portanto, à esquerda, né? De centro-esquerda, digamos assim. Mas depois, quando eu conheci essas ideias que impulsionam a rede de sustentabilidade, eu achei que essa é uma postura avançada para o século XXI. Atualmente, os políticos, eles ainda vivem as realidades do século XIX e nós temos que dar um passo adiante, ver que todas as pessoas, todos nós, os seres humanos, estamos nesse processo de evolução da vida e nós temos que viver em harmonia. Por exemplo, né, numa questão que envolve a administração pública e posição ideológica, num eventual governo Jorge Bernardi, o senhor trabalharia com a possibilidade de privatização de estatais? E pergunto uma em particular, porque quando fala em privatização da Copel e da Sanepar, arrepia todos os candidatos. Eles são unânimes em dizer que não. E eu também digo não. Pois então eu vou tirar a Copel e Sanepar do foco da discussão, porque os candidatos todos são unânimes. Mas, por exemplo, a Compagás e outras empresas públicas do estado do Paraná, o senhor poderia privatizar ou é contra a privatização? Não, nós poderíamos estudar a privatização, porque eu tenho observado que a Compagás, ela foi criada logo depois da Constituição de 88, porque essa é uma das atribuições do Estado, ou seja, a questão do gás canalizado, está lá no artigo 25. Essa nós podemos estudar. Aquelas empresas que forem deficitárias, que estão causando prejuízo aos cofres públicos e não têm caráter estratégico, nós não temos nenhum tipo de preconceito em poder privatizá-las. O que nós precisamos é de um Estado eficiente.
E eu sei como fazer isso, porque quando fui presidente da Câmara, Denian, você ainda era jovem lá no Rio Grande do Sul, nós demitimos 154 funcionários. Foi logo depois da Constituição de 88. Eu reduzi os gastos da Câmara de Curitiba de 5,4 para 1,8 em 2 anos. Acabei com os carros oficiais, acabei com a aposentadoria dos vereadores, acabei com todos os privilégios e mordomias. Passei muitos anos depois na Câmara e nunca mais fui eleito para um cargo dentro da administração da Câmara, porque os meus colegas chegavam a dar até declaração na imprensa de que eu era honesto demais, se honestidade tem de mais ou de menos. Isso é uma obrigação de todos nós sermos honestos, ou seja, fazermos o melhor. Marque. Denian, muitos ouvintes participando aqui, candidato. Um deles é o final do telefone 8648, o Amazonas Prestes. Ele pergunta a sua opinião sobre as terceirizações na área da saúde. Em primeiro lugar, nós temos que buscar a eficiência na administração pública. Muitas dessas organizações sociais que foram implantadas no interior do estado do Paraná são verdadeiras quadrilhas que assaltam os cofres públicos. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ver ou colocar, digamos, empresas terceirizadas, desde que elas sejam bem fiscalizadas. Agora, a eficiência também tem que vir do próprio servidor público, do serviço público. Então, se esses órgãos forem bem administrados, com seriedade, acabando com qualquer tipo de privilégio de mordomia, eu tenho certeza de que também um organismo público pode oferecer um excelente serviço à população. Aliás, eu tenho um livro que se chama Gestão de Serviços Públicos Municipais, onde eu discuto esse tema. Eu já tive 70 mil alunos na área de gestão pública, formei 22 mil gestores públicos. Então, essas questões todas, você tem que buscar a eficiência, oferecer ao servidor, ao usuário do serviço público o que há de melhor, e não apenas beneficiar o grupo A, o B ou C, dizendo que o que é privatizado é melhor do que o que é público. O candidato Francisco do Amaral, só para a gente conseguir fazer o maior número de perguntas, todo mundo associa a rede com a Marina. Ela Sim. É a grande legenda, o grande ícone do partido. E ele pergunta se você concorda com as ideias dela sobre aborto, drogas e desarmamento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Marina é hoje a pessoa mais preparada para governar o Brasil. Ela está procurando unir o nosso povo, enquanto que alguns estão nos extremos tentando dividir. Eu precisava dizer que, em primeiro lugar, que a questão do aborto é uma questão que está estabelecida no Código Penal. Eu defendo o que está lá, que já está consolidada há 70 anos. Mas não é o que defende a Marina, né? Não, A Marina defende outra coisa. Então, a pergunta do ouvinte eu entendi. A pergunta é objetiva. Sim. O Jorge Bernardi concorda com a posição da Marina sobre aborto ou não? Bem, vamos ver o que ela diz, que isso deve ser levado num plebiscito. Isso. Eu, particularmente, eu sou contra o aborto. Mas eu admito essa hipótese porque isso está no nosso plano de governo, que é a democracia de alta intensidade. O que significa isso? Que nas questões onde a população está dividida, nós temos que ouvir o povo. Então essa é a minha posição. Vale a mesma regra para a questão das drogas? As drogas, por exemplo, eu sou contra a legalização das drogas. Mas quando se trata, por exemplo, vamos pegar lá a maconha, para fins medicinais, eu acho que isso aí tem que ser aceito, porque as pessoas, só quem vive esses problemas de saúde que sabe da importância. Então, para fins medicinais, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Muitos ouvintes perguntando sobre segurança pública, suas propostas para essa área. Olha, eu quero dizer que esta é uma das áreas que eu mais estudei. Inclusive, criei 3 cursos de segurança na instituição onde eu trabalho, lá na Uninter. Eu sou o coordenador do curso de segurança pública, tenho estudado isso há muitos anos. Temos o curso de gestão da segurança privada e agora eu criei o curso de detetive particular, ou seja, também de investigação profissional. Em primeiro lugar, me reuni na última sexta-feira com os sindicatos e lá recebi uma série de propostas, mas
a primeira de todas as propostas é criar um grande Conselho Estadual de Segurança Pública, e esse conselho vai definir as políticas públicas para o Estado do Paraná. Eu, particularmente, considero que nós temos que fazer com que o Estado do Paraná ele enfrente esse problema, aumentando o seu efetivo policial. Hoje, no interior do Paraná, Denia, se vive um verdadeiro faroeste, porque simplesmente nós não temos mais policiais. São 17 mil na Polícia Militar, são 4 mil na Polícia Civil, e a Polícia Civil passa o tempo todo cuidando de presos. Então, o que nós vamos, ao longo de 4 anos, vamos recompor as forças policiais do Estado do Paraná. Vamos fazer com que a população sinta a presença da polícia e, junto com isso, também vamos ter ações ativas e efetivas dentro dos presídios, onde estão as grandes quadrilhas, mas as principais quadrilhas estão dentro do aparelho do Estado. Esses grupos econômicos que se aproveitam da máquina e corrompem, roubam, esses são os primeiros que nós deveremos combater, e é o que eu vou fazer. Nesse tópico da segurança pública, há um tema que foi tratado no debate da Bandeirantes, o senhor não participou, e ele certamente vai passear nesta campanha eleitoral. Foi o incidente lá de abril, aquele confronto que houve entre policiais militares e sindicalistas da APP Sindicato. Eu não digo que foi professor está em sala de aula, está trabalhando, aquilo envolveu poucos docentes e mais sindicalistas. Mas naquela posição, naquilo que houve lá, a polícia, na sua opinião, agiu corretamente ou de maneira equivocada? Em primeiro lugar, eu considero os dois lados vítimas, porque os policiais também são vítimas desse processo. Qual o processo, candidato? A pergunta é objetiva. Esse processo. A ação da Polícia Militar lá, que aconteceu no mês de abril, a pergunta é objetiva. Ela foi correta ou incorreta, na sua opinião? Em primeiro lugar, eu quero dizer que ali foi um momento de confronto. Eu acho que, eu não tenho dúvidas de que houve exageros. Embora o aparelho do Estado tenha isentado todas as forças. Agora, do meu ponto de vista, a polícia tem que existir para proteger o cidadão, para combater bandido e não bater em professor. E eu convivo com muitos dos policiais, e alguns vieram do interior do estado à noite, estressados, e você sabe que no meio de um confronto, eles são preparados para agir, e agiram com excesso, digamos assim, em relação àqueles professores, àqueles sindicalistas, ou aqueles cidadãos que estavam lá. Mas a questão da segurança não é essa aí, esse tipo de confronto. A questão da segurança é que nós temos que equipar o Estado. Temos que combater a corrupção dentro do Estado. Você observe, Denia, nós vivemos uma verdadeira caquistocracia. O que é isso? É o governo dos piores indivíduos. Você vai lá no Congresso Nacional, tem mais de 200 deputados e senadores envolvidos na Lava Jato e todo tipo de corrupção. Você vai no Palácio do Planalto, está lá o presidente e 8 dos seus ministros envolvidos e denunciados e sendo investigados. Você vai no Palácio Iguaçu, você vê que até agora, na atual administração, tem secretários que acabaram de ser denunciados e continuam protegidos sob o manto do foro privilegiado. Todo dia nós estamos vendo questionamentos e inquéritos envolvendo ex-governador, deputados estaduais. Então, isso é que tem que mudar. Marque. A corrupção nós temos que combater dentro do Estado em primeiro lugar. Estamos nos aproximando do fim da entrevista, quero priorizar o ouvinte. Muitos ouvintes perguntando sobre a sua posição em relação ao Lula. Livre ou preso? Eu acho que nós temos que respeitar a justiça. Se ele foi condenado, ele tem que responder a todos os processos, e o único caminho é através da justiça. Eu, por exemplo, eu não vejo isso sob o ponto de vista ideológico. Eu fui muitos anos, mais de 30 anos, advogado criminalista. Eu vejo pontos que ele poderia ter sido absolvidos e outros que poderiam ser condenados. Então, no meu ponto de vista, há uma decisão judicial e ela tem que ser respeitada. O candidato falou sobre contratação de funcionários públicos. Como pagar mais se o Estado passa por dificuldades financeiras? Acabando com os privilégios e com as mordomias.
fazendo uma completa auditoria no estado do Paraná. Você observe, 24 bilhões por ano só de custeio. Eu trabalho numa empresa privada, quando há qualquer tipo de dificuldade, você corta 10% dos gastos. Só aí nós vamos reduzir em 2,4 bilhões de reais. Por exemplo, o ex-governador viajou durante 7 anos e 3 meses, 780 mil quilômetros. Ele foi à Lua, voltou e deu uma volta ao redor da Terra com os aviões e helicópteros que estavam a seu serviço. Isso tem que acabar. Se ele tivesse andado mais de carro pelas estradas do Paraná, ele ia conhecer melhor os problemas e ia ver que esse pedágio que nós pagamos aqui é um verdadeiro roubo, um verdadeiro estelionato. Bom, estourou o tempo de 20 minutos, a conversa... Que pena. A gente podia ir adiante, mas dizer ao Jorge Bernardi, candidato da Rede, e aos demais candidatos, e principalmente aos ouvintes, que haverá também uma segunda rodada. Ótimo. Um outro chamado ao Jorge mais perto da eleição, para que venha aqui conversar com o eleitor. E quem quiser ouvir mais e conhecer mais sobre o candidato Jorge Bernardi, às 8 horas da manhã, em ponto, na tela da RIC TV Record, nós seguiremos com esta conversa lá na tela da RIC. Candidato Jorge Bernardi, muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Jovem Pan. Eu é que agradeço e quero dizer que, embora sejamos um partido de informação, temos pouco tempo, mas com fé nós caminharemos juntos, vendo no invisível, crendo no inacreditável para alcançarmos aquilo que parece impossível. Muito obrigado. Muito obrigado.